Bom, pessoal, então a gente tinha visto vetor, né, como o professor Rodolfo tinha explicado, né? Então o vetor ele tem apenas um índice, né? Então todas as vezes que a gente trabalha com array com um índice, ele é chamado de vetor. Então hoje nós vamos ver matriz. Matriz é quando nós temos mais de um índice, tá? Pode ter 2, 3, 4, 5, 6, quantos índices você precisar, né? Normalmente nós utilizamos bastante arrays com, né, matrizes com dois índices, né, que é chamado, a gente costuma chamar de linha e coluna, tá? Parecido com uma planilha de Excel, tá? Mas também pode ocorrer de ter matriz com três índices, né? São raros os casos, mas tem alguns. Mais do que três índices eu nunca usei e também nunca vi, mas, né, deve ter aí as suas utilidades aí também em alguns casos, né, em alguns raros casos, tá? Mas o normal mesmo é a gente utilizar com dois índices, né, linha e coluna, tá? Dois ou três, tá? Então, como é que a gente faz? A declaração é parecida com o de vetor. A diferença é que dentro dos colchetes vai uma vírgula para separar os dois índices, né? Se forem três índices, são duas vírgulas. Então, para cada índice a mais que você colocar, você vai colocar uma vírgula, tá? Aí o nome da variável normal, como foi feito no vetor, igual a new, tipo, e aí aqui, né, dentro das especificações aqui do colchetes, vai haver, então, as quantidades de índices que você colocou, né? Então, se é uma vírgula, são dois índices. Então, linha, vírgula, quantidade de colunas, tá? Se forem três índices, aí você vai ter aqui o primeiro índice, vírgula, o segundo índice, vírgula, o terceiro índice. Então, tudo isso dentro dos colchetes, tá? A forma é a mesma, ok? Então, também a mesma coisa, né? O tipo é o string, double, int, char, é o tipo que a gente quer, né? A quantidade de linhas, aqui no caso, no exemplo, né? Seria a quantidade máxima de linhas da matriz e a de colunas é a quantidade máxima de colunas. Então, vamos ver um exemplo aqui, né? Os índices também começam do zero, tá? Então, aqui é um exemplo, né, de uma declaração de matriz, tá? Aqui uma outra forma que a gente pode declarar a matriz também, que é colocando, depois do sinal de igual, de vez de colocar aquele nil, né, o tipo novamente, e entre colchetes a quantidade, eu posso colocar chaves aqui. Então, cada chave representa um índice, tá? Então, a primeira chave aqui seria a chave da linha, a segunda chave da coluna, tá? Então, significa que na primeira linha eu vou ter dois valores, na segunda linha, dois valores, na terceira linha, dois valores. Então, essa aqui seria uma matriz de uma linha, duas linhas, três linhas, por duas colunas, tá? Seria mais ou menos essa aqui de baixo, ó, tá vendo? Então, ele deu o exemplo aqui fazendo esse tipo aqui de inicialização, ó. Então, ele está declarando uma matriz do tipo inteiro, com dois índices, chamada matriz exemplo, aonde na primeira linha ele está colocando os números 1 e 2, na segunda linha 3 e 4, e na terceira linha 5 e 6. Vejam que tem uma vírgula aqui entre as chaves aqui, ó, tá vendo? Ó? Então, né, a chave da linha, depois a chave da coluna, das colunas da primeira linha, né, que seriam essa aqui, ó, tá? Aí, vírgula, foi para a segunda linha. Aí, outra chave das colunas, 3 e 4. Vírgula, foi para a última linha, 5 e 6, nas colunas. Entenderam? Então, eu tenho três linhas, de 0 a 2, e tenho duas colunas, de 0 a 1. Tá? Essa é uma outra forma que a gente tem de inicializar uma matriz. Ou, a gente pode fazer, né, igual está aqui no slide anterior, né? Colocando new, aí colocando novamente o int, né, e a quantidade de linhas, 3,2, tá? Também seria uma outra forma da gente inicializar uma matriz. Só que, fazendo com new int 3,2, ela vai ser inicializada com valores nulos, né? Não vai ter nada dentro dela, né? Aí, para a gente colocar o número 1, 2, 3, 4, 5 e 6 nela, a gente vai ter que utilizar a programação, né? Em cada linha fazer
uma inserção desses valores em cada posição aqui, né, da matriz. Como é que a gente faz isso? Voltou, né, pessoal? Eu percebi que tinha caído, aí eu dei uma pausa aqui na explicação. Então, aqui, ó, né, seguindo o próximo slide aqui, ele vai dar um exemplo, tá, de matriz, ó. Então, ele está colocando aqui, criando duas variáveis, número de linhas, número de colunas. Enzi e Juan, vocês não estão em jogo não, né? Tá, então, ele está criando duas variáveis aqui, ó, número de linhas 3, número de colunas 3. E está inicializando, então, uma matriz aqui 3 por 3, ó, né? Tá, que o n linhas é 3, n col é 3, tá? Então, ele está inicializando 3 por 3. Tá? Então, ele não fez com aquelas chaves lá, né? Colocando já os valores direto lá. Aí, aqui que ele tá fazendo? Ele fez um laço aqui, ó, para pedir os dados, as informações, ó. Né? No caso aqui, ele está cadastrando, né? Os valores na posição da matriz, tá? Então, no vetor, como a gente tinha só um índice, a gente utilizava só um for. Na matriz com dois índices, nós vamos ter um for para cada índice, ó. Um for para a linha e um for para a coluna. Ok? Então, a linha vai de 0 a 2, né? Que é o número de linhas, né? Aqui, ó, aqui é 3, então L menor do que 3 vai ir até 2, tá? E as colunas também, tá? Lembra que a gente não pode chegar no número total, né? De posições que a gente tem, porque a gente começa do zero, lembra que o professor Rodolfo tinha comentado? O índice começa do zero, então a gente sempre vai, né? Com um número a menos. Então, se eu tenho aqui uma matriz 3 por 3, ele vai de 0 a 2, né, na linha e vai de 0 a 2 na coluna. Tá? Então, com esses dois foras, ó, eu consigo, então, passar por todas as posições da matriz. Então, na primeira vez aqui, ele vai pegar a matriz 0, 0, né? Porque o L vai valer 0 e a coluna vai valer 0. E aí ele vai, então, digitar o valor para essa coluna. Aí, virou a coluna, ó, foi para a coluna 1. Né? Então, o L continua 0. E o C da coluna foi para 1. Então, é 0, 1 agora. Aí, virou de novo a coluna. 0, 2. Aí, coloca lá o terceiro valor na terceira coluna da linha, da primeira linha. Terminou as colunas, vira a linha, vai para a próxima linha, né? A linha vai para 1. Entra nas colunas de novo. Né? Então, vai ficar 1, 0. Aí virou, vai ficar 1, 1. Virou, vai ficar 1, 2. Depois vira para a linha 2, aí 2, 0, 2, 1, 2, 2, tá? Então, assim, ele vai passar por todas as linhas e todas as colunas, tá? Pedindo as informações, e vai estar atribuindo, então, em cada posição, um valor que vai ser digitado pelo usuário. Depois, para exibir os dados, faz novamente os fors, né? Igualzinho, tá? E vai mostrando na tela, tá? Então, executando este exemplo, ele vai dar esse resultado aqui, ó. Tá? Então ele vai, né, lá na hora de cadastrar, ele passou lá, ó, 00, 01, 02, como eu tinha comentado lá. 10, 1, 2 e 20, 21, 22. Então ele digitou, o usuário digitou esses números aqui, ó. Aí na hora de exibir, ele exibiu aqui já, né, como se fosse uma matriz mesmo, né? Primeira linha, segunda linha, terceira linha, tá? Como é que ele fez para ficar do lado? Assim, ó. Olha lá, ó. Ele colocou console write, tá vendo, ó? Aí dentro das aspas, ó, ele colocou espaço, tá vendo? Espaço antes e espaço depois aqui, ó. E aqui no zero ele colocou o valor né, o conteúdo da posição da matriz, tá certo? Quando termina a primeira linha, ele dá um console write line para ir para a linha de baixo. E aí vai para a próxima linha. Tá? É assim que ele fez, ele usou essa técnica para colocar aqui cada coluna numa linha
diferente, tá? Entenderam? Dúvidas? Vamos, pessoal, bora perguntar. Então vamos lá, vamos por outro exemplo. Ó. Aqui ele já está... Opa, tem pergunta aí? Não, por enquanto não. Então beleza. Então vamos lá. Então nesse exemplo 8, né, vejam que ele já está inicializando a matriz, ó, uma matriz bidimensional também, né? Então é linhas, colunas, só que ele já está colocando os valores dentro das posições, ó, né? Ele não inicializou com aquele nil lá, né? Nil, double, né? 2 por 2, né? Porque aqui é uma 2 por 2. Como é que eu sei que é 2 por 2 olhando isso daqui? Porque, ó, só tem uma vírgula separando, né, esse grupo aqui desse grupo aqui. Então eu sei que está separando as linhas aqui, né? Lembra, ó, a primeira chave é a linha, então ó, a chave da linha começa aqui e termina aqui, certo? E a chave das colunas, ó, a primeira coluna aqui, né, das colunas aqui e fecha aqui, ó. Então são duas colunas, porque tem uma vírgula aqui dentro, ó. Então são duas colunas, certo? Duas colunas aqui também. E aqui, ó, olhando todo, né? Nós temos duas linhas, ó. Primeira linha, vírgula, segunda linha, tá? Então, na primeira linha, na posição 0, ele colocou 4.5, na segunda, 5.2. Na segunda linha, na primeira coluna, ele colocou 4.2, na segunda, o valor 1, tá? E aí, depois aqui, ele fez o for para mostrar o conteúdo das posições lá na tela, tá? Então, executando este exemplo, ele vai dar esse resultado aqui, ó. Tá vendo? Então, na primeira linha, primeira coluna, 4, né? 4,5. Ok? Aqui, ó. Ó, 4,5. Ah, professor, mas aqui tá com ponto e lá tá aparecendo com vírgula. Por quê? Porque é a configuração. Na programação, quando a gente programa e trabalha com números, né, a programação é feita em inglês, certo? Então, as casas decimais em inglês, elas são separadas por ponto e não por vírgula, que nem aqui no Brasil, tá? Ela é por ponto lá, na língua inglesa, tá? Então, na hora de programar, na hora de eu digitar o número, eu tenho que usar ponto aqui, tá? Mas na hora que você executa, ele mostra com vírgula. Por que que isso acontece? Porque o seu Windows, se estiver configurado para o Brasil, né, ele configura a separação de casa decimal com vírgula. Então, na hora de mostrar, ele mostra com vírgula, tá? Na hora de eu digitar também é com vírgula, ok? Tudo bem, pessoal? Entenderam isso? Então, na hora né, na hora de a gente programar é com ponto, mas na hora de mostrar aqui vai depender da configuração do seu Windows. Se seu Windows estiver configurado para a língua inglesa, aqui vai aparecer com ponto também, tá? Vamos lá, exemplo 9. Ó, o exemplo 9, ele também inicializou uma matriz bidimensional, né, ou seja, com linhas e colunas, só que agora com mais números, tá? Então, aqui agora, ó, são duas linhas também, tá certo? Ó, porque são dois grupos aqui, ó, de chaves que eu tenho aqui, ó, separados com uma vírgula. Então, eu sei que uma linha, duas linhas. Então, são duas linhas, né, Agora vem as colunas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. São cinco colunas, tá vendo, ó? Cinco aqui também, ó. Então, essa é uma matriz 2 por 5, ok? Ó, 2 por 5, tá? Aí ele faz um for aqui para mostrar os valores também na tela, tá? Então tá aí, ó. Tá? Só que aqui ele tá mostrando apenas os elementos pares da matriz, tá? Então, ó, vamos ver lá, vamos voltar lá, ó. Tá? Então, o que ele está vendo aqui? Ele tá, ó, tem um if aqui, ó. Ele está verificando se o valor que tem na posição
ele é divisível por 2. Se ele for divisível por 2, ele é par, então mostra na tela. Se não, ele vai colocar um tracinho. Então, ó, se você reparar na primeira linha, os únicos números pares que nós temos é o 42 na segunda posição e o 14 na quarta posição, certo? Então aqui, ó, na hora de mostrar, ele só mostrou, ó, 42 e 14 na segunda e na quarta posição. E os de baixo, né, na segunda linha, nós temos na primeira posição 22, na segunda 32 e na quarta 54 e na quinta 12. Só o 55 que é ímpar, só a posição do meio. Então, quando ele passou lá, ó, só a posição do meio que ficou com tracinho. Os outros ele mostrou, tá vendo? Ele só está mostrando, né, os valores pares da matriz, ok? Tudo bem? Então fica aqui a programação aqui, ó, tá? Só lembrando aqui, dando um adendo, né, uma observação, né? Esses dois pontos D2 aqui, depois do índice 0, né? Aqui, né? Quando a gente utiliza essa forma, né, de mostrar na tela, o D2 aqui é para ficar com apenas 2 dígitos, tá? É diferente de N2, tá? N2 é 2 casas decimais. Aqui nós estamos trabalhando com números inteiros, tá? Então, o D, a letra D, ele vai indicar o número de espaços, o número de dígitos que vai aparecer na tela. No caso aqui, são 2 dígitos, tá? Então, percebam que só apareceu 2 dígitos, ó, tá vendo? Ok? Então, se eu tivesse algum número aqui, por exemplo, se fosse 2 aqui de vez de 12, ele iria ocupar o espaço de 2 dígitos também. É só para ficar alinhado, tá? Que a gente faz isso. Bom? Vamos lá. O exemplo 10 já é um exemplo mais elaborado, ó. Tá? Então, aqui, ó, nós vamos trabalhar com 3 colunas e 5 linhas. Ok? Ele está colocando aqui, ó, inicializando essas variáveis aqui, que vai ser inicializada a matriz aqui, ó. Então, 5 linhas, 3 colunas, certo? Ele começou aqui inicializando uma string n chamada com conteúdo de fulano, né? E aí aqui então, ó, ele vai atribuir nomes nas primeiras posições aí, né, da matriz, tá? Em cada posição da matriz, ok? Então vamos lá, ó. O que ele fez aqui? Ele abriu um for de 0 até a quantidade de linhas menos 1, tá? E o que vai acontecer aqui? Depois ele inicializou um outro for de coluna, né? Indo até número de colunas menos 1, tá? Que é o padrão, né? Aí, ó, nomes LC igual a N mais conte. O que é N mesmo? N é fulano. E o conte, mais. Conte, ele começou com 1 aqui, ó. Então ele vai começar aqui, né? Fulano 1, fulano 2, fulano 3, fulano 4, fulano 5. Então, em cada posição da matriz, ele vai colocar, né, a palavra fulano mais um número sequencial, né, começando de 1, tá? E depois aqui no final, né, o que ele faz? Ele manda exibir os dados, tá? Então, percebam que ele está utilizando um método, né? Ele já criou um método aqui, que a gente já aprendeu sobre métodos, né? E está passando como parâmetro do método a matriz, cara, a matriz de string. Isso pode? Pode. Olha lá, ó, olha do método como é que ficou. Exibir dados, eu vou receber uma matriz de string. Como é que ele sabe que é uma matriz? Por causa dos colchetes aqui, ó. Então, quando eu coloco o tipo e os sabe que isso daqui é com essa matriz aqui de string. Tá? Então, no caso, o M, a matriz M, está recebendo a matriz nomes que eu estou mandando. Aí aqui, então eu percorro essa matriz, mostrando na tela, né, o conteúdo de cada uma delas. Aí a gente executando isso aqui, ele mostra lá, ó, fulano 1, fulano 2 até fulano 15, tá vendo? Então são 5 linhas por 3 colunas, né?
tá? Então, 5 vezes 3, 15, né? Então, né, ele começa no número 1 lá e vai até 15, né? Que foi colocado aqui em cima, lembra? Foi colocado aqui, ó, né? A palavra fulano mais o contador, né? Que começava em 1 e ia acrescentando, né? Esse mais ele vai acrescentando, né? Tá? E assim como a gente pode passar como parâmetro uma matriz, a gente pode também retornar uma matriz. Olha que bacana, tá? Isso também funciona com vetor. Eu posso passar um vetor como parâmetro e posso receber um vetor, tá? Retornar um vetor dentro de um método, tá? Nesse caso aqui, ó, ele está utilizando uma matriz chamada notas, né? Para cadastrar notas de alunos, né? Também 3 por 15, ó. Só que agora, né? 5 linhas, 3 colunas, certo? Aí ele vai aqui, ó, ele diz aqui, ó, notas, né? Ou seja, a matriz aqui, ó, notas, você é igual a cadastrar notas e ele está mandando a quantidade de linhas e colunas. Então veja aqui na próxima página como é que ficou o método cadastrar notas, ó. Método cadastrar notas, ó, ele vai retornar uma matriz double, certo? Ó? Então como é que ele sabe que ele vai retornar uma matriz? Com abre e fecha colchetes na frente. Então ele sabe que isso daqui ou é um vetor ou é uma matriz, tá certo? Então, no caso, com vírgula é uma matriz. Então, lembra que eu falei para vocês que quando nós vimos métodos, né? Que eu falei assim, né? Que só pode retornar um valor, o método só pode retornar um valor. E aí eu falei para vocês assim, mas mais para frente nós vamos ver uma forma de retornar mais de um valor, né? Utilizando arrays que a gente ainda ia ver. Então tá aqui, ó. Né? Então, se eu utilizar um array, eu posso retornar mais de um valor, porque dentro do array, né, dentro do array, eu posso mandar vários valores dentro dele, tá? Então, aqui no caso, né, recebeu o número de linhas e colunas, declarou aqui uma matriz com essas linhas, tamanhos de linha e coluna, cadastrou todas as notas em cada posição da matriz, certo? Ó, os dois fores aqui, ó, linha, coluna. Então ele vai passar aqui e vai receber todos os dados, todas as informações. E aí no final ele retorna o N, que é a matriz aqui, ó, que foi declarada aqui dentro, né? Então ele está retornando essa matriz double aqui. Vamos voltar ao slide aqui anterior. Então aqui no slide anterior, notas vai receber aquela matriz que está sendo retornada. E vai colocar cada posição, cada valor numa posição da matriz notas aqui. Porque a matriz notas é igualzinho, né, ó, quantidade de linhas e colunas aqui, ó, é igualzinho à matriz que foi declarada aqui, ó, número de linhas e colunas, é a mesma quantidade. Então, cada posição dessa matriz vai numa posição de notas, ok? E aí, então, ele manda exibir os dados das notas, que é aquele for lá que nós já havíamos, aquele método, né, que nós já havíamos visto no exemplo anterior, né? Então, exibir dados e ele manda a matriz notas para esse método exibir notas, que está no próximo slide aqui, ó, exibir notas. Recebeu a matriz notas e aqui, então, ele mostra, né, todas as notas dos alunos, né, na tela. Executando este exemplo, fica assim, ó. Então, aqui ele cadastrou, né? Primeiro aluno, segundo, terceiro, quarto, quinto aluno. Cadastrou todas as notas dos alunos lá. E depois ele mostrou essas notas dos alunos na tela. Ok? Tranquilo, pessoal? E por último, né? Gerando números aleatórios. Então, às vezes, nós precisamos fazer programas onde nós vamos utilizar números aleatórios. O que é número aleatório? É o computador escolher um número entre, por exemplo, 0 e 100. Né? Você pede para o computador, escolhe um número entre 0 e 100. Ele vai escolher um número qualquer. Eu não sei que número é esse. Ele vai escolher o número, né? Então, uma hora ele vai escolher o 3, a outra hora ele vai escolher o 100, na outra hora ele vai escolher o 50, na outra 70, na outra 23. É números aleatórios, ele vai aleatoriamente escolher um número, tá? Como nós fazemos quando nós fazemos sorteio, é como se fosse um sorteio, né? Então, se eu estou fazendo um programa, né, no caso de sorteio, por exemplo, né,
no Baixada Nerd, quem participou do Baixada Nerd, né, ele distribuiu lá brindes, né, e ele fez um sorteio, né. Caramba, como é que o computador escolheu dentre todos os participantes o nome lá, através desse método randômico aqui, né, essa classe random aqui, ó, ela ela trabalha com números aleatórios, tá? Então, no caso lá, ele determinou, né, um número para cada participante. Então, cada participante que ia se cadastrando recebeu um número, tá? Então, vocês não souberam disso, mas no programa lá, né, cada um recebeu um número. Aí, vamos supor que tinha lá, né, 100 alunos, 100 cadastrados lá, 100 alunos cadastrados lá, né? Então, quando ele deu o random aqui, escolha um número entre 1 e 100, ele escolheu lá o número 10, por exemplo. Aí ele foi lá na tabelinha e viu, o número 10 é o Bruno, tal, não sei o que lá. Então, aí ele mostrava lá que o Bruno tinha ganhado o brinde, entendeu? É assim que funciona. Então, aqui nós temos a classe random, tá? Então, eu declarei uma variável do tipo random, né, com new random, essa é a forma que a gente declara uma variável do tipo randômica. E quando a gente precisa escolher um número, olha só como é que a gente faz. Vamos ver aqui. Ó como é que ele sorteia, ó. Random.next, tá? Entre 0 e a quantidade, no caso aqui ele está escolhendo, né, aleatoriamente uma linha e aleatoriamente uma coluna, né? Ele está utilizando duas vezes, tá vendo? Ó? Então, ó, random.next. Então, quando ele chama o método next do random, ele escolhe um número entre 0, aqui, esse aqui é o inicial, e esse daqui é o valor final que você quer escolher, tá? Então, como a nossa matriz começa do 0, ele pôs aqui 0. E a quantidade de linhas, tá? Que é 3, tá? Então, ele nunca vai chegar no 3, né? Isso é importante a gente saber. O último número que a gente põe aqui para escolha, ele nunca vai escolher esse número, é sempre abaixo dele. É entre 0 e 1 a menos que esse número aqui, ok? Então, no caso aqui, ele vai escolher um número entre 0 e 2, porque a quantidade de linhas é 3, ok? Mesma coisa na coluna, tá? Aí ele vai escolher aleatoriamente, né, o linha e coluna, e aí então ele mostra na tela, né, o conteúdo desta linha que foi sorteada, tá? Então, executando esse programa, né, fica assim, ó, tá vendo? Ó. Tá, então ele escolheu, né, então ele tinha números aqui, né, ele colocou números, né, aleatoriamente dentro da matriz, tá? Tá, ó, e foi next, né, random next, tá vendo aqui, ó? Que aqui já é aqui já pulou o exemplo, né? Ele não executou esse aqui, né? Ele não mostrou executando esse aqui, pessoal. Desculpa, tá? Mas é assim que funciona, tá? Ele só vai mostrar aqui, ó, né? Os números lá, né? É para você tentar, como é que fala? Peraí que eu estou fazendo confusão. É o mesmo exemplo, pessoal. É o mesmo Memorizar, né? exemplo, desculpa. Desculpa, é o mesmo exemplo. Eu tô achando que era outro exemplo, mas não é o mesmo, ó. Então aqui, ó, aqui né? Ele criou então a matriz, tá certo? Depois aqui, ele randomicamente, ele pegou e colocou, né? Os valores dentro da matriz, tá? Ele vai escolher lá, né? Ó, qual o número consta na posição. Então aqui você vai ter que escolher, né? A posição, ó. Que ele gerou os números aleatoriamente e colocou em cada posição um número qualquer lá. Tá, ó, tá vendo que ele está usando o random next entre 0 e 50? Ele está colocando em cada posição da matriz uns números tudo louco assim, tudo embaralhado, tá? E aí, então, depois que ele faz isso, ele pede aqui para você, ó, qual o número da posição da linha 0, coluna 1, por exemplo, né? Da linha tal, coluna tal, né? Porque ela vai ser sorteada aqui, ó. Ele vai sortear qual posição, né, aleatoriamente lá, e você vai ter que dizer qual que é. Então, a brincadeira aqui é da memorize, tá?
Então, ele, executando esse daqui, o que ele faz? Ó, ele jogou aleatoriamente esses números lá entre 0 e 50, ele escolheu números e colocou nas posições. Então, ele mostra rapidamente isso aqui na tela, depois apaga. E aí ele pergunta, qual número consta na posição, aí, linha 1, coluna 0, que também foi escolhida aleatoriamente. Aí você diz lá, 2, né? Então, se você acertou, ele vai comparar o número que você digitou com a posição lá. Se você acertou, parabéns, você acertou. Executando novamente, ó. Aí aqui ele já pediu né, novos valores, e aqui ele pediu, né, da linha 1, coluna 2. Digitou 33. Opa, não é 33, né, ó. Linha 1, ok? Coluna 2, ó, não é 33. Tá? Linha 1, coluna 2, né? Então, 0, 1, 2, aqui, ó, tá? É 43 o número, né? Foi digitado 33. Então, você, que pena, você errou, né? Tá? Então, é uma brincadeira, é um joguinho isso aqui, né? Tá? Que vai trabalhando com números aleatórios, tá? Então, o random, ele é bacana, tá? A gente usa quando a gente precisa utilizar números aleatórios, a gente usa o random, então, tá? A gente cria uma variável, né? Chamada, pode ser qualquer nome de variável, né? Você que dá. Aqui coloca random aqui porque são números randômicos que a gente fala, né? Randômico em inglês é aleatório em português, né? Então, cria-se uma variável aqui, né, do tipo random, e aí, quando a gente precisa escolher, então, um número, a gente coloca o método, né, chama o método next, e coloca aqui o valor inicial e final, né? Então, ele vai escolher um número, lembra que número final ele nunca chega, tá? Aqui ele vai escolher um número entre 0 e 49, é sempre um a menos que esse último aqui, ó, tá? Entre 0 e 49 ele vai escolher, ok? Então é isso. Agora, vocês vão fazer a mesma coisa que vocês fizeram nos vetores. Vocês vão agora digitar os exemplos. Esses exemplos aqui vocês vão digitar para poder entender o funcionamento deles. E qualquer dúvida vocês vão tirar com a gente, tá? Então, começando aqui em matriz, é no exercício 7, ó. Tá? Começa aqui no exemplo 7, tá? De matriz. Ok? Então, vamos fazer aí, que eu vou colocar aqui pelo menos uns 3 exercícios para vocês fazerem, para ver se vocês entenderam mesmo, para ver se vocês conseguem fazer esses 3. Aí nós vamos corrigir esses 3 exercícios, tá? Para na semana que vem a gente fazer uma nova lista aí, valendo menção para vocês, uma lista avaliativa, ok? Então é isso, vou parar aqui. Beleza, gente. Não esquece que a gente ainda tem uma aula depois do almoço, tá? É nessa uma Vamos aula que é para a gente almoçar. fazer os exercícios.